Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso curso teológico Família da Graça. O nosso curso ele tem 16 módulos. Cada módulo ele trata um determinado assunto. A gente começou aqui só recapitulando, sempre no início das aulas, eu gosto de recapitular. Começamos o nosso curso tratando da bibliologia, que é a organização da Bíblia, como ela foi formada, quando foi formada, quantas pessoas escreveram, quem é o autor, qual o tema central. Então abordamos tudo sobre a bibliologia. Depois entramos com a Trindade. Aí estudamos o Deus Pai, estudamos Jesus Cristo e estudamos a pneumatologia, ou doutrina do Espírito Santo. Depois entramos com a doutrina do homem, que é o estudo sobre o homem, que é a antropologia bíblica. Entramos com a armatiologia, que foi o pecado, a queda, estudamos tudo sobre o pecado. Depois veio a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Depois estudamos a eclesiologia, que é a igreja, a sua natureza, como foi formada, qual o propósito da igreja. A parte espiritual da igreja estudamos. Também, na lição 9, estudamos os seres espirituais, a angelologia, e também a demonologia, estudamos também sobre anjos e demônios. E hoje vamos dar prosseguimento gravando a 11ª matéria, ou o módulo 11, que trata da história da igreja. Pode fazer um pouco de confusão, história da igreja e eclesiologia. A eclesiologia, ela trata da doutrina da igreja, seu propósito, a sua organização, os seus sacramentos, o seu papel na terra. E a abordagem dela é uma abordagem teológica e doutrinária. A eclesiologia, que está lá no módulo 8. Hoje vamos estudar o módulo 11, que é a história da igreja. Esse tipo de estudo que vamos fazer hoje, da evolução da igreja durante esses 2 milênios. As diferenças principais da eclesiologia, só deixando claro aqui para a gente não fazer uma confusão. Eu já estudei eclesiologia, vou estudar igreja de novo? Não. Essa parte aqui, como eu falei, a eclesiologia, ela faz uma abordagem teológica, e a história da igreja, ela emprega métodos históricos. Vamos tratar aqui de métodos históricos, como a cronologia e as principais fases da igreja. A eclesiologia visa focar na natureza e a missão da igreja, enquanto a história da igreja busca entender seu desenvolvimento na cronologia e sua historicidade. Nós vamos estudar a história da igreja desde lá da sua fundação, lá em Atos, lá na ascensão de Cristo. Mas ela passou por 6 fases importantes aqui, a qual vamos destacar, que é o período apostólico, que foi os 100 primeiros anos da igreja. Depois entrou na era das perseguições, que foi do ano 100 até o ano 313, todos esses depois de Cristo, né? Estamos tratando aqui de Cristo para cá, foi da fundação da igreja. Teve o período imperial também, que foi no ano 313 até o ano 476. Teve o 4º período da igreja, que foi a igreja medieval, ou a igreja da Idade Média, que foi do ano 476 até o ano 1453. Teve o período da Reforma, que foi de 1453 até 1648. E a Igreja Moderna, que se estendeu de 1648 até os dias de hoje, que continua ainda essa história sendo escrita. A história da igreja, ela é um assunto importante, de enorme relevância, pois o cristão ele precisa estar informado sobre a sua herança espiritual, para imitar os bons exemplos e também evitar os erros que frequentemente durante a história foi cometido pela igreja. Quando a gente fala aqui, a igreja como uma organização, não como uma igreja espiritual, porque durante todos os tempos Deus tem o controle da sua igreja e tem sempre o seu povo, o seu remanescente, que não se corrompe. O homem é falho, a igreja é feita por homens, mas o sentido que vamos tratar aqui vai ser, como eu falei, o sentido histórico da igreja, a qual vai tratar a cronologia da igreja até chegar aos dias de hoje. É importante conhecermos o que a gente vê hoje, uma placa de uma igreja, uma denominação, mas como isso chegou até nós? A Bíblia mesma? Então vamos tirar algumas dúvidas aqui,
O vídeo, claro, não tem a intenção de exaurir o assunto, mas apenas aguçar o seu desejo em se aprofundar e estudar mais a palavra de Deus. Estamos, por enquanto, com as aulas online, as videoaulas, mas temos também as apostilas em PDF. Breve vamos estar lançando o nosso livro com todas as apostilas juntas em um volume só. Além disso, em breve vamos ter a nossa aula presencial. Fiquem ligados, se inscreve aí no canal, ative a notificação, porque sendo assim você vai ser informado e o nosso vídeo vai ganhando relevância e outras pessoas também podem estar aprendendo. Esse é um trabalho voluntário que fazemos para compartilhar o conhecimento, porque compartilhando o conhecimento a gente também aprende. Vamos lá para o início da igreja. O início da igreja, cronologicamente falando, ela ocorreu após o Pentecoste, quando marcou o início da pregação do evangelho, quando os discípulos foram revestidos, né, foram cheios do Espírito e ganharam autoridade para pregar a palavra. E Pedro começou a pregar. A gente vê que a igreja ali, Jesus Cristo, ele escolheu seus 12, os 12 depois enviou 70. Na descida do Pentecoste ali, do Espírito Santo, tinha cerca de 120 pessoas reunidos. Na ascensão de Cristo já tinha 500 ali presenciando. E no primeiro discurso de Pedro, foram 3.000 pessoas que se converteram a Cristo. A igreja, ela se expandiu, como Jesus disse, né, ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido, e depois eles sairiam. E assim ocorreu. Eles começaram por Samaria, ali pegaram toda a Judéia, Ásia Menor e todo o Império Romano, que abrangia também a Europa. A história da igreja é um relato explanado da origem e o progresso e o impacto também do cristianismo sobre a sociedade humana. Esse estudo é baseado em dados organizados e reunidos por modo científico. Não é uma visão espiritual da igreja, mas uma visão, um método científico de pesquisa, a partir de fontes arqueológicas, documentais. Assim chegamos a conhecer nossa herança de igreja, que chegou até nós hoje, como está aqui. Nós precisamos conhecer a nossa origem. E assim, conhecendo a nossa origem, a gente vê a nossa posição atual e poderemos avançar fazendo a missão que nos é proposta. E a partir da descida do Espírito Santo, os discípulos, eles foram guiados, eles passaram a ser guiados pelo Espírito, disseminaram o cristianismo, enfrentaram perseguições, martírios, mas a igreja se estabeleceu, apesar de toda a perseguição. Ela abrangiu todo o Império Romano da época. Ela foi no período também a qual a gente vê que as conversões aumentavam muito, que a gente vê lá no livro de Atos, vai narrar bastante sobre isso. Então, como vimos aqui, a igreja, ela se desenvolveu, ela desenvolveu a ordem do culto, as ordenanças da igreja foi estabelecida, que é o batismo, a Santa Ceia do Senhor, as circunstâncias da pregação também, a missão da igreja foi passada, houve conversões. Então é o período que compreende, que a gente fala da igreja primitiva, né? Um destaque grande é o discurso de Pedro, a qual falamos que 3.000 almas se converteram. Pedro usou o Antigo Testamento e veio narrando ali a história do povo de Israel até chegar em Cristo, e depois disse, esse Cristo que vocês crucificaram. Então ele teve autoridade para pregar. Se isso não fosse uma história real, quando a gente mais na frente vai ver aqui também, que a maioria, a recompensa de pregar o cristianismo era a morte. E hoje as pessoas às vezes procuram aderir a alguma coisa em prol de benefício próprio, em prol de status, de bem-estar. Mas não, os discípulos, eles largavam as suas vidas, as suas coisas terrenas e pagavam o preço, pagava até com sua vida, para essa palavra chegar até nós hoje. É importante também te conhecer o que a igreja passou, para permanecermos fiéis, para termos base, né? Sempre visando repetir os bons exemplos e evitar os maus exemplos que houve durante a história. Como eu falei, a igreja começou em Jerusalém, ela se expandiu por Samaria, chegou aos gentios. Nós que não somos descendentes, não somos israelitas, não somos daquela região, o gentil, quando fala o gentil, fala todo mundo, né? Então nós somos como gentil. A igreja foi para Antioquia. Depois de Antioquia,
foi uma igreja sólida que foi lá, foi onde a primeira vez também o povo que seguia Cristo foi chamado de cristão, foi em Antioquia. E lá se espalhou, de lá se espalhou para todo o Império Romano. No início, Jerusalém foi uma cidade importante, porque lá foi o berço, foi lá que começou. Mas eles viam o cristianismo como se fosse uma seita do judaísmo. Criaram uma seita em cima da Torá, em cima dos ensinamentos. Eles pegaram ali como Cristo tivesse fundado uma seita. Então, por causa disso, começou a perseguição. Só que através dessa perseguição aí, foi que eles se espalharam e ganharam o mundo, porque ficaram ali em Jerusalém, por eles ficavam ali mesmo, não queriam. É tanto que quando Pedro ele foi pregar em Cesareia, na casa de Cornélio, ele teve que se explicar para os outros apóstolos. Você está pregando para os gentios, está levando isso, só que era o plano de Cristo, mas eles estavam muito bons. Então, essa perseguição acabou favorecendo a expansão da igreja, como lemos na palavra. Então, a igreja venceu esses primeiros obstáculos e avançou. A gente vê também ali o primeiro mártir na igreja primitiva, que foi Estevão. Estevão tinha um discurso duro, ele foi ali, citou a palavra de Deus ali escrita também, a própria palavra que os fariseus tinham, que os judeus usavam. Ele foi lá e mostrou a palavra, como está lá em Atos 7, no capítulo 50 até o 60. Ele mostra ali que ele falou com autoridade, e por causa disso, ele passou a ser o primeiro mártir. Ele morreu apedrejado. Era um dos que estavam no apedrejamento de Estevão, era Saulo, que mais na frente veio se converter e se tornar Paulo. Depois que ele se converteu, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Então ele influenciou bastante no crescimento da igreja, porque ele era poliglota, ele tinha dupla cidadania, então ele tinha acesso a lugares onde muitos não tinham. Então Paulo foi uma ferramenta importante, assim também como contando com o apoio de Barnabé, que foi junto com Paulo quando foi enviado, que os discípulos oraram. O Espírito disse: separai-me a Paulo e a Barnabé. Então aí eles saíram, está lá em Atos 11. A primeira viagem, ele foi para Antioquia, estabeleceu igrejas e também instituiu obreiros nas regiões que ele ia. Paulo fez mais outras 2 viagens, abrangeu a Ásia Menor e o sudoeste da Europa, após ser preso em Jerusalém, e no final Paulo foi levado de volta a Roma, onde continuou pregando até a sua morte. Paulo permaneceu fiel ali, pregando a palavra de Deus, sabendo a quem realmente ele estava servindo. Em Paulo, a gente vê ali a expansão da igreja de forma assim forte nesse período. Cristo mesmo escolheu a Paulo e o colocou como apóstolo dos gentios. Enquanto os outros apóstolos ficavam ali em Jerusalém, naquela região, Paulo foi dado às nações para ser um missionário fervoroso. E foi com grande autoridade que Paulo realizava milagres. Realmente foi um apóstolo, a qual ele disse que foi como um abortivo, fora de tempo. Mas Deus instituiu a Paulo para pregar essa palavra que até hoje chegou a nós. Foi nesse período da igreja primitiva também que ficou estabelecido a forma de culto, o louvor, a oração, a pregação, como está lá em Atos 2,42, que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E assim a igreja cresceu. E também foi nesse período que ficou estabelecido uma ordenança de Cristo que até hoje nos acompanha, que é o batismo para os novos crentes, também como a ceia do Senhor, seguindo sempre o exemplo de Jesus. Paulo pregava e dizia: sede meus imitadores, também como eu sou de Cristo. Vamos dar uma pausa aqui na aula 1 e daqui a pouco retornaremos com a aula 2. Bem, estamos de volta agora na aula 2 da História da Igreja. Passado o período apostólico, veio o segundo período, que foi a Igreja perseguida, ou a Era das Perseguições, que durou do ano 100 até o ano 313. Os cristãos, eles foram perseguidos pelos romanos, que inicialmente os viam como uma seita do judaísmo, como falamos. A situação piorou quando o imperador Nero ele tomou posse e Nero tocou fogo em Roma. Após ele tocar fogo em Roma, ele acusou os cristãos
Falando em perseguições, não podemos esquecer aqui ainda do período apostólico, os que morreram, que foram o primeiro mártir foi Estevão, né, que foi apedrejado. Aí veio Mateus, morto à espada, Marcos arrastado por um animal pelas ruas, Lucas enforcado em uma oliveira na Grécia, João foi lançado numa caldeirão de óleo quente, mas não morreu. Ele foi exilado lá em Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, e morreu em Éfeso, de velhice. Foi o único, porque o resto, Tiago, irmão de Jesus, foi decapitado por ordem de Herodes em Jerusalém no ano 62. Tiago, o menor, lançado no templo e depois morto à paulada. Felipe, enforcado em Heriápolis, na Frígia. Bartolomeu, esfolado por ordem de um rei bárbaro. Tomé, amarrado a uma cruz, pregou o evangelho até morrer. André foi atravessado por uma lança. Judas, morto a flechadas, não Iscariote, né? Simão, o Zelote, crucificado também. Matias, apedrejado e decapitado ainda. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo foi decapitado após falar as suas palavras finais, a qual está aqui em 2 Timóteo, que vamos ler. 2 Timóteo 4. Olha o que Paulo fala aqui antes de morrer, decapitado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate. Terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E legal que ele deixou pra gente aqui, ó. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a vinda do Senhor. Então a gente vê aí um período apostólico a qual foi um desafio muito grande para a igreja, e a igreja não parou. A perseguição não parou a igreja. Queridos, esse contexto da igreja primitiva, o período apostólico, também como na era das perseguições, a igreja perseguida, a segunda fase importante do ano 313, ela continuou nesse Império Romano, a qual era uma sociedade pagã. Os imperadores romanos eram tratados como deus. Então Nero, ele em 64, ele incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos. E eles eram presos em estacas e ateado fogo em vários cristãos. Iluminou a cidade com tochas humanas. Ele tinha método de tortura. Os cristãos eram despedaçados por cães, eles eram crucificados, eles eram queimados vivos. E, como eu falei, tochas humanas. Ele botava no jardim, Nero amarrava uma pessoa, tocava fogo e se via para iluminar o jardim de Nero. Houve também outros mártires, também, além dos apóstolos, de Estevão, de Paulo. Teve também Simeão e Inácio, foram executados entre os reinados de Trajano e Antônio Pio. Policarpo e Justino, o mártir, morto sobre Marco Aurélio, imperador de Roma. Leônidas, Perpétua e Felícitas, perseguidos por Sétimo Severo. Cipriano e Sexto, executados durante a perseguição de Valeriano. Posteriores perseguições continuaram, como o imperador Décio, Diocleciano, Galério, todos esses imperadores romanos. Continuou a perseguição, implementando diversas formas de tortura e execuções. Eles brincavam de torturar. Ser cristão nessa época era muito difícil. Hoje a gente fala que é difícil ser cristão. Olha o que os irmãos da nossa igreja primitiva, a igreja poderia ter acabado ali com as perseguições, mas houve um povo remanescente, um povo fiel, a qual não negou a fé. Muitos entregaram a sua vida e chegou a nós, e hoje estamos aqui, vivendo esse período, assim, praticamente de tranquilidade, de paz, como no Brasil ainda pregamos o evangelho livremente, mas nossos irmãos do início da igreja sofreram muito e pagavam com a vida. Houve as perseguições, eram tanto de oposição popular, que era baseada em rumores e interpretações erradas. A oposição popular, eles falavam que os cristãos deveriam ser mortos, que eram canibais. Olha a interpretação errada que eles faziam. Os cristãos, quando ele comia o pão
simbolizando o corpo de Cristo, e tomava o suco da vide, como a gente fala a Santa Ceia, eles diziam que os cristãos estavam falando que estavam comendo carne humana e eram canibais, porque, estão dizendo que estão comendo do corpo de Cristo, está bebendo sangue. Só que eles não, o simbolismo da Santa Ceia, eles diziam que era literal, sendo incompreendido, dizendo que eram canibais, estavam fazendo práticas absurdas. Então, era perseguido por esses populares, mas também era perseguido pelos eruditos, filósofos e líderes pagãos, que criticavam o cristianismo, dizendo que era uma ameaça ao estado das coisas, como as religiões pagãs e também o estado social ali, que tinham Jesus como Senhor, então ia fazer oposição ao senhor deles, né, que era os imperadores. Então eles disseminavam esses eruditos. Os outros eram por ignorância, os outros eram com a intenção, dizendo que os cristãos poderiam prejudicar o Estado. A igreja primitiva, como vemos aqui, sofreu perseguições pesadas. Essa perseguição, queridos, da igreja primitiva, nossos irmãos foram bravos mártires. Ele inspirou as outras gerações a manter a fé, mesmo diante da morte. Eles levavam o evangelho, eles faziam a expansão do reino com a orientação guiada pelo Espírito Santo. Eles resistiram, e no Império Romano, apesar de toda a perseguição do povo aos eruditos, eles eram perseguidos, e mesmo assim eles levaram adiante a missão de pregar o evangelho. Um período muito difícil, até que veio a terceira fase, que foi o período imperial, ou período estatal. Foi no ano de Constantino, que Constantino era imperador, no ano 313, durou até 476 d.C. Esse período ele começou após um edito de Milão, feito por Constantino, que legalizou o cristianismo. Acabou as perseguições, o cristianismo tornou-se uma religião preferida, era a religião, como se fosse assim, oficial do Império Romano, trazendo benefícios, claro, como construção de templo, essas práticas cruéis de matar os cristãos, tal, isso aí acabou, cessou. Mas isso também gerou corrupção e sincretismo com o paganismo, deu uma misturada no cristianismo, deu uma bagunçada. E nesse período a igreja ela passou a se tornar também parte do Estado. Antes de 313, o que acontecia? Diocleciano, o cristianismo era proibido. Constantino promulgou o Edito de Tolerância, terminando oficialmente com as perseguições. Então, os outros imperadores antes de Constantino, ele matava os cristãos, mas quando chegou em 313, houve uma apaziguada nisso aí. A igreja teve um pouco de paz, mas com isso também ela acabou perdendo um pouco da sua identidade, se misturando com o Estado, se misturando com o governo. Constantino, embora imperfeito em caráter, não era uma pessoa totalmente... Ele tinha outras intenções por trás também, mas foi um grande líder político que viu o cristianismo como uma força unificadora para o império. Ele viu ali vantagens, por isso que ele adotou mudanças e benefícios. As perseguições aos cristãos cessaram, como eu falei, eles ganharam liberdade, construíram templos. Os benefícios sociais, claro, o fim das crucificações, houve uma repressão no infanticídio, diminuiu um pouco a violência, né? O cristianismo, como religião oficial, houve uma apaziguada na ira e na perseguição. A igreja tornou-se essa fusão de uma instituição de Estado. Teve privilégios como isenção de impostos e tinha julgamentos especiais, então eles tinham benefícios. Festas pagãs foram adaptadas, ganharam nomes cristãos. Foi fundada uma cidade para ser uma capital cristã, que foi Constantinopla. Ela se desvinculou dos templos pagãos de Roma e era uma capital cristã. A Igreja Romana ela ganhou bastante autoridade e ela reivindicava a autoridade apostólica de Pedro e de Paulo. A partir do Concílio de Calcedônia, em 1451, a Roma passou a ser a principal autoridade de igreja. A principal autoridade religiosa era Roma, não mais Constantinopla. Constantinopla passou a ser a segunda. A capital de Roma passou a ser como se fosse assim, a cabeça, né, do cristianismo, não mais Constantinopla. Sobre líderes notáveis, é importante frisar que nesse período viveu homens notáveis, como Anastácio,
que foi defensor da fé. Ele era um homem de bastante fé, e ele foi bispo em Alexandria. Ambrósio também foi desse período, bispo de Milão. Ele chegou a repreender o imperador Teodósio, e ele foi autor também de vários livros. João Crisóstomo era um grande pregador, foi bispo na época, foi conhecido como Boca de Ouro por ser um grande pregador. Jerônimo, esse foi tradutor da Vulgata, ele trouxe a Bíblia para o latim. Outro grande líder notável foi Agostinho. Ele foi bispo de Hipona e foi um influente teólogo e escritor. Até hoje aí tem muitas publicações de como é conhecido de Santo Agostinho. Houve também outros nomes importantes, teólogos, estudiosos da época, como falamos aqui. Nesse período também ficou conhecido como os pais da igreja, que foi Irineu, foi bispo em Lyon, escreveu contra heresias. Hipólito, discípulo de Irineu, autor de refutações também de todo tipo de heresias. Tertuliano foi um advogado e introduziu termos jurídicos na teologia. Clemente de Alexandria e Orígenes combinaram a erudição grega com o evangelho. Este período marcou a transição do cristianismo de uma religião perseguida para uma religião dominante no Império Romano, trazendo tanto benefícios como também trouxe desafios à fé e à estrutura da igreja. Vamos dar um intervalo agora da aula 2 e vamos retornar com a aula 3. Bem, voltando aqui, dando continuidade na aula 3, vamos agora dar continuidade nesta aula que trata da história da igreja. Agora vamos para o quarto período. O quarto período é a igreja da Idade Média, ou também conhecido como a igreja medieval, que foi do ano de 476 ao ano 1453. Esse período aí durou quase 1000 anos, né, como a gente vê aqui pelas datas. Foi nesse período que houve um grande crescimento do poder papal, começando com Gregório I, de 590 a 604, expandiu a influência da Igreja Romana, enviou missionários à Inglaterra. No ano de 1073 a 1085 também houve o Gregório VII, esse afirmou a supremacia do Papa sobre reis e imperadores, estabelecendo a autoridade papal. A culminância do poder papal foi Inocêncio III, de 1198 a 1216. Elevou o poder papal ao seu auge, firmando prerrogativas e estendendo a autoridade da igreja. Por volta do ano de 1294, começou o declínio ou a decadência deste poder, que foi com Bonifácio VIII, tentou forte resistência, e sua morte marcou o início desta queda, né, ou desse declínio. E houve também o grande cisma do Ocidente, em 1378 a 1417. Vários papas esses reivindicavam simultaneamente a liderança da igreja, dividindo aí a cristandade. E quando fala a igreja do Ocidente, porque a gente vê a igreja oriental ali em Jerusalém, a igreja ocidental Roma, e no meio tinha Constantinopla, que era, como fala, uma cidade cristã, que é ali na região da Turquia, que fica ali na ligação entre Europa e Ásia. O período das Cruzadas, movimentos militares para reconquistar a Terra Santa, que na época estava com os muçulmanos. No período otomano, a Terra Santa ela era habitada por muçulmanos, com 7 principais cruzadas, entre 1095 a 1291. A primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II. Teve sucesso inicial, mas subsequente cruzadas falharam em manter o controle sobre Jerusalém. Foi nesse período da igreja medieval também que surgiu o desenvolvimento da vida monástica, que passaram a viver em mosteiros, em conventos, e houve 4 grandes ordens monásticas que surgiram nesse período aí, que foi os beneditinos, fundada por São Bento, focou na agricultura e educação. Os cistercienses, que era focado em fortalecer a disciplina monástica e valorizou a arte e a literatura. Os franciscanos, que foi fundado por São Francisco de Assis, que se dedicou à pregação e à pobreza. Os dominicanos, fundada por São Domingos, focou
na pregação e na educação. No ano de 1453, houve a queda de Constantinopla, aquela cidade que era como a capital cristã. A captura de Constantinopla pelos turcos, otomanos, marcou o fim da Idade Média. Maomé II transformou a cidade na capital do Império Otomano, encerrando assim a era medieval. Doutrinas antibíblicas foram implantadas na igreja. Reza pelos defuntos, 310. Uso de velas, no ano 320. O culto aos santos foi instituído em 375. Culto à Virgem Maria, em 431. A obrigatoriedade de beijar o pé dos papas foi em 503. No ano de 850, passou a se usar água benta. No ano de 993, começou a canonização dos santos. O celibato, os sacerdotes não podiam mais se casar-se. No ano de 1184, houve a instituição da Santa Inquisição. Em 1190, começou a venda de indulgências. Em 1200, substituição do pão pela hóstia. Precisamente no ano 1229, foi proibido a leitura da Bíblia por plebeus. Em 316, foi instituída a reza à Ave Maria. No ano de 1546, houve também a implantação de livros a mais na Bíblia, considerados na época apócrifos, e foram acrescentados mais livros à Bíblia. E no ano de 1870 foi instituído o dogma que o padre era infalível, ou a infalibilidade papal. E para finalizar, no ano de 1950 foi implantada a doutrina da Ascensão de Maria. Essas transformações e eventos mudaram profundamente a estrutura e a influência da Igreja Católica durante a Idade Média, ou como foi conhecido, o período medieval. Agora vamos para a quinta fase da Igreja, que é a Igreja Reformada, que foi de 1453 e data até 1648. A Reforma Protestante, que foi ocorrida em 1517 e marcou um período de grande transformação religiosa, cultural e até política na Europa. Historiadores, eles têm diversa perspectiva e eles têm interpretações variadas. Os historiadores católicos romanos consideram a Reforma como uma revolta contra a Igreja Universal. Os historiadores seculares veem isso como um movimento revolucionário. E os historiadores protestantes que aderiram à Reforma, eles enxergam como uma tentativa de retornar aos padrões do Novo Testamento ou da Igreja primitiva, a Igreja apostólica. A Reforma Protestante visava restaurar a pureza original do cristianismo, conforme ensinado no Novo Testamento, lá como em Atos e nas cartas paulinas. Os principais reformadores, a gente fala muito de Lutero, mas houve precursores dele, como John Wycliffe em 1320. Quer dizer, a reforma foi em 1517, em 1320 nasceu John Wycliffe, conhecido como estrela da alva da reforma. Ele foi um precursor do movimento, desafiando a autoridade da Igreja Católica. John Hus, em 1373, inspirado por John Wycliffe, Hus buscou reformas na Boêmia, resultando em sua execução. Savonarola, em 1452, também foi um reformador, esse italiano, que também enfrentou oposição e foi queimado em uma fogueira. Zwingli, este foi um reformador na Suíça. Ele liderou essa reforma, difundindo rapidamente suas ideias, até morrer também em uma batalha. Martim Lutero, ele acabou sendo o mais destacado de todos os reformadores, pois Lutero rompeu com a Igreja Católica de fato e fundou a Igreja Luterana. O contexto de Lutero e a sua formação. Lutero nasceu em 1483, na Saxônia, Alemanha, estudou teologia. Após uma crise espiritual, ele entrou para o monastério ou convento de Santo Agostinho. Foi professor de Bíblia em Wittenberg, onde desenvolveu
a ideia de que a fé em Cristo é essencial para a salvação, porque antes tinha várias situações que a pessoa adquiria a salvação, e Lutero, pela palavra, ele viu que só a fé em Cristo, ela que é essencial para a salvação, como está escrito também mesmo na palavra. Em 1517, Tetzel começou a vender indulgências. Isso aí revoltou Lutero. Esse prometia a remissão de pecados em troca de dinheiro. O que Lutero viu e se revoltou porque acusou isso que era uma forma de corrupção. Lutero ele afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, onde ele era professor, no ano de 1517, em 31 de outubro, e condenou a venda de indulgências. Ele era contra vender, não era por preço, não tinha como pagar. Como a Bíblia diz, a salvação, a vida, ela é algo, como diz em Salmo, é algo caríssimo, ninguém pode comprar, ninguém tem o poder de comprar. Então, com esse modo da igreja, ele se revoltou e foi aí onde ele instituiu e apregoou as 95 teses. As teses de Lutero se espalharam rapidamente graças à imprensa, porque foi criado na Alemanha por Gutenberg e a palavra foi bastante divulgada. Após várias disputas teológicas e a excomunhão pelo Papa, Lutero continuou a defender suas ideias. Então, Lutero, ele lutou bastante e ele passou a ser perseguido, é claro, mas acabou tendo a proteção, o apoio de Frederico da Saxônia. Após a Reforma, a Igreja Católica também ela se levantou e iniciou a Contra-Reforma para recuperar o seu domínio. E isso culminou no Concílio de Trento, em 1545 a 1563, onde ela reafirmou suas doutrinas e práticas. A Ordem dos Jesuítas, fundada por Inácio de Loyola, tornou-se uma força importante na oposição ao protestantismo, realizando missões globais para fortalecer a Igreja Católica. Essa questão religiosa, ela desenvolveu até guerras. Teve a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. Foi uma guerra que teve conflitos devastadores na região da Europa, envolvendo questões políticas e religiosas entre estados católicos e estados protestantes. Houve um tratado em 1648, que foi o Tratado de Westfália, que estabeleceu limites. Eles fizeram as divisões onde cada um atuava e as influências deles nessas regiões da Europa, marcando assim esse período da Reforma. Esse período da Igreja da Reforma, da Contra-Reforma, desse conflito, essa guerra que teve, após esse tratado de 1648, foi importante porque eles chegaram a limites onde cada um agia, e este período transformou profundamente a paisagem religiosa da Europa. Estabeleceu base também para muitas denominações que surgiram e, através da liberdade que houve, então, cristãos puderam se organizar e cada um defender a sua visão bíblica, e essa reforma continuou e ela é contínua, prosseguiu até chegar o sexto período, que é o período da Igreja Moderna. Vamos agora dar uma pausa aqui na aula 3 e retornaremos na aula 4. Acompanhe. Bem, pessoal, estamos de volta aqui dando continuidade na história da igreja. Vamos agora na aula 4. Sexto período, o período da Igreja Moderna. A Igreja Moderna, também conhecida como a Igreja Contemporânea, ela abrange desde o fim da Guerra dos 30 Anos, naquele tratado de 1648, ele foi marcado aos movimentos que surgiram na pós-reforma. Surgiram, após isso aí, 3 grupos distintos, principalmente na Inglaterra, que eram conhecidos como os romancistas, que queriam a reaproximação com Roma, com a Igreja Católica de Roma. Os anglicanos, que estavam no meio, estavam satisfeitos com as reformas moderadas de Henrique VIII, e tinha os puritanos, protestantes,
radicais que desejavam uma igreja similar à Genebra e à Escócia, e era dividido isso aí entre presbiterianos e congregacionais ou independentes. Os puritanos, após a Revolução de 1688, eles foram reconhecidos como dissidentes e ganharam o direito de se organizar independentemente, levando a formação de outras igrejas, como a igreja presbiteriana, congregacionais e as igrejas batistas. Houve também a igreja metodista, que começou com John Wesley, no século XVIII. Eles revitalizaram o cristianismo na Inglaterra e estabeleceu sociedades metodistas que cresceram tanto na Inglaterra quanto na América do Norte. Nesse período também houve uma expansão, depois da igreja metodista, de John Wesley, esse movimento, veio também outros movimentos de expansão e diversificação na América do Norte. A igreja episcopal, ela originária também na Inglaterra, a igreja episcopal cresceu rapidamente nos Estados Unidos. Também as igrejas batistas destacam-se por seu princípio de batismo, apenas para crentes e pela prática da imersão. Porque a igreja luterana, de Martinho Lutero na Reforma, eles continuaram algumas coisas iguais à igreja católica. E outros movimentos iam vendo, como eles iam tendo acesso à Bíblia, eles também iam criando seus movimentos, e havendo ali dissidências nesse período. E uma das era o tipo de batismo. A igreja luterana continuou com o batismo da aspersão, e os batistas eles criam o batismo de imersão, a qual eles creram que Jesus foi batizado, e também como era batizado na igreja do Novo Testamento. Eles surgiram logo após a Reforma e também se espalharam rápido pelo mundo. Os luteranos, estabelecidos inicialmente por imigrantes suecos e alemães, organizaram-se primeiro no Sínodo Luterano de 1748. Presbiterianos e metodistas. A igreja presbiteriana ela foi organizada em 1706, enquanto os metodistas começaram sua atividade em 1766, ou 60 anos depois, crescendo também rapidamente. Vamos falar agora do movimento missionário moderno. O movimento missionário moderno começou no século XIX, com iniciativa de Moço Morável e William Carey, que fundou a Sociedade Missionária Batista. Nos Estados Unidos, o movimento missionário foi impulsionado por reuniões de oração, como a do Colégio Williams, em 1811, levando à fundação de várias juntas missionárias. Em 1900, surgiu o movimento pentecostal. No final do século XIX, início do século XX, o movimento pentecostal, o foco era de avivamentos espirituais, evangelização fervorosa e dons espirituais, como cura divina, falar em línguas. Este movimento se espalhou rapidamente. A igreja moderna testemunhou um grande dinamismo e diversificação, com a formação de novas denominações, expansões missionárias globais e movimentos de avivamento que continuam a influenciar o cristianismo até hoje. Bem, pessoal, falamos aqui da história da igreja. Finalizando agora, vamos dar só uma recapitulada. Primeiro explicamos aqui a diferença da eclesiologia, que foi uma disciplina qual do módulo 9 que tratamos, como também agora vamos estudar, ou estudamos já, finalizando essa aula, que é a história da igreja. São duas disciplinas distintas, embora estão relacionadas no estudo sistemático da teologia. A eclesiologia, ela tratou da natureza da igreja como uma estrutura cristã que tinha um propósito de organização, sacramentos, papel da igreja e a sua missão no mundo. Ela tinha sua abordagem teológica e doutrinária. Foi na eclesiologia. Já na matéria a qual estudamos hoje aqui, o módulo 11, a lição 11, ou História do Cristianismo, tratamos do estudo da evolução da igreja ao longo dos séculos. Tratou de uma abordagem cronológica, histórica. Os movimentos foi o desenvolvimento histórico das instituições, os movimentos da reforma, os cismas, da expansão missionária e a interação da igreja com a sociedade. Então, essa visão que tivemos foi uma visão histórica e cronológica. Estudamos o período apostólico, que durou do ano 30 até o ano 100, foi o período ali
onde a Bíblia foi formada, período em que houve os primeiros mártires, a perseguição, que foi a Igreja Apostólica, que sinais e maravilhas, o fortalecimento da mensagem de Cristo. Foi nesse período que foi de grande importância a Igreja Primitiva, porque a gente viu ali homens corajosos dando sua vida para que o Evangelho fosse pregado. Eles não estavam preocupados com sua vida terrena, mas em propagar o reino. Nesse período, a Bíblia Sagrada ela foi formada, o cânon sagrado, ou a Bíblia a qual utilizamos hoje. Foi nesse período. Foi lá também onde a gente viu da morte de Estevão, de Paulo, de todos os apóstolos, dos cristãos, a perseguição que houve com Nero. E entrou aí realmente o período da perseguição, que foi a era 2 da igreja, que foi a era das perseguições. Os cristãos continuou numa perseguição ferrenha do Império Romano, que foi o império da época que Cristo nasceu, até no ano de 1400 e alguma coisa, foi quando, até o ano de 1400, foi quando esse império durou quase 500 anos, o Império Romano. Então a igreja, boa parte da igreja foi durante o Império Romano. A gente teve mártires importantes como Policarpo, como Inácio de Antioquia, que foram mortos em razão de defender a sua fé. E isso, em vez de apagar, atraiu novos crentes e a mensagem se espalhou por todo o Império Romano, apesar dessas adversidades. Veio o período imperial, ou o período da igreja estatal, que foi do ano 313 até o ano 590, após o edito de Milão, por Constantino, que legalizou o cristianismo. No Concílio de Nicéia, 325, estabeleceu fundamentos doutrinários. A conversão de Constantino ela foi importante porque ela facilitou a expansão do cristianismo, tornando a religião, inclusive, a religião oficial de Roma, que era o império dominante, e nesse período Roma passou a ter o cristianismo como sua religião principal. A igreja se estruturou hierarquicamente com a fundação de diocese, fortalecimento de autoridade e bispos. Teve o período da Igreja Média, que foi o quarto período, que durou do 590 até o 1517, foi quase 1000 anos esse período da Igreja Medieval. A cristianização da Europa prosseguiu com missionários como Agostinho, São Tomás de Cantuária, São Patrício. A Igreja Romana ela dominou o cenário religioso durante esse milênio. A instituição de monarquia, de conventos foi estabelecida ali. Houve também nesse período as cruzadas, que eles buscavam retomar Jerusalém ou a Igreja do Oriente, né? Porque teve a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, que foi a Europa, e no meio ali ficou Constantinopla, que foi a capital cristã, criada por Constantino. E essa batalha que eles tiveram das cruzadas foi contra os muçulmanos que tiveram lá nessa terra. Foi nesse período também que houve a Inquisição. Teve o período da Reforma, em 1517, com Lutero, com suas 95 teses, na igreja de Wittenberg. Ele lá protestou, por isso que chama protestante, ele protestou que a igreja não deveria, que a salvação era pela fé, não por outro meio, nem por indulgências. E houve personagens importantes também, como João Calvino, que contribuíram significativamente para a teologia que hoje temos aqui. Houve também a Contra-Reforma da Igreja Católica, no Concílio de Trento, em 1545, que buscou reformar e também combater esse crescimento do protestantismo. E, por último, veio a Igreja Moderna, que foi de 1648 e perdura até hoje. O cristianismo ele se globalizou através de missões transculturais, alcançando todas as partes do mundo. Movimentos de grande despertar, como o pentecostalismo, trouxeram uma renovação e crescimento da igreja. A igreja hoje ainda enfrenta desafios e oportunidades que tem para que ela se expanda, e agora em um mundo globalizado e digital fica até mais fácil, adaptando-se, é claro, para continuar a missão na terra de Jesus Cristo, que não para, que é a de fazer discípulo e de por todo mundo pregar o evangelho. Então aqui fica só um resumo. As lições elas são mais completas e você também pode buscar outras fontes e se aprofundar. Como digo sempre, isso aqui é só uma pitadinha
para você saber quais são os temas. As videoaulas são resumos das apostilas, que são resumos do conteúdo da disciplina. Então, você aqui é como se fosse ferramentas para você daí buscar novos aprendizados. Então, fica o meu abraço, agradeço a vocês, como falo sempre, essas videoaulas são gravadas às madrugadas, já um pouco cansado, mas é o horário de silêncio a qual podemos gravar. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Peço que você dê uma curtida na videoaula, você se inscreva em nosso canal para receber notificação quando tiver uma aula nova. Já estamos na 11ª disciplina, encerramos hoje. Vamos começar a disciplina número 12. Eu quero encerrar aqui dizendo muito obrigado por nos acompanhar, por nos ouvir. Peço que você também se interesse, busque conhecimento, porque a verdade liberta, o conhecimento liberta. Então, você continue estudando a palavra de Deus, estudando a teologia sistemática, que organiza tudo por assuntos, e que você possa crescer, tanto no conhecimento como também na graça do Senhor Jesus Cristo. Fica o meu abraço e até a próxima.